Fala galera, InsureCast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno. E Rodrigo Arasaki. E hoje recebendo aqui uma lenda do mercado de gerenciamento de risco, Brunão da Buoni. Obrigado, Bruno. Obrigado a vocês pelo convite, prazer estar aqui. Muito legal participar do InsureCast. Boa. Boa, vai ser um bate-papo sensacional aí, galera. E antes de a gente começar o nosso bate-papo, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Veleda. Boa. A Buoni é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de risco no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Buoni transforma as operações logísticas, tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com o Buoni Check, o serviço de cadastro e consulta de motoristas e veículos. Check ID, sistema de reconhecimento facial. Buoni Sat, monitoramento de veículos 24 horas. Buoni Tech, equipamentos de rastreamento e iscas de cargas. BeSafe, as soluções práticas para prevenção de acidentes. E o Buoni Log, solução para gerenciamento da frota e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado, mitigando riscos e protegendo as vidas nas estradas por meio da tecnologia. Buoni, tecnologia que aproxima. Boa, sigam o Buoni nas redes aí. Valeu, Buoni. Boa. Valeu, Buoni. Isso aí. Valeu, Buoni. A LogRisk é a empresa internacional do grupo NS Tech. É a primeira empresa brasileira do gerenciamento de riscos, gestão, logística e prevenção de acidentes a operar no México. Além do México, já atua também na Colômbia, Peru e Equador. Seus grandes diferenciais para o mercado mexicano são a capacidade de interação das diversas tecnologias de rastreamento em sua plataforma e uma estrutura própria de pronta resposta com cobertura nacional focada na recuperação de cargas, acumulando o melhor resultado da região. Valeu, LogRisk. Aliás, eu vi que o Cris viajou aí, foi participar de uma feira internacional, tava com o Tadeu lá da LogRisk. Lá no Panamá, exatamente. É focada em GR essa feira? É, focada em segurança, né? Em security. Entendi, bacana. É recente? Foi recente essa? Foi semana passada. Pô, sabe quem tá lá? O Nepo. Foi pra lá? Foi pro Panamá. Visitou lá o canal lá. Olha só. Louco. Boa. Bacana. E como de costume, pessoal, agradecendo sempre a parceria da editora Roncarate, deixando aqui a indicação do livro O Seguro de Transportes, Temas Atuais, de Paulo Henrique Cremonese. Tá aí, pessoal, entrem lá no... Onde, Japa? Onde que o pessoal adquire esse livro? Adquira isso através do nosso site www.insurecast.com.br. Lá você vai ter o link para acessar a nossa lojinha, a Insure Store, onde você pode adquirir esse livro aqui e outros da editora Roncarate que a gente firmou parceria. Além disso, tem a canequinha e alguns outros produtos como a carretinha. Acesse lá e ajuda. Canequinha top aqui, ó. Isso, e assim você consegue ajudar a gente aí a continuar divulgando mais o mercado aí através das nossas redes sociais. Boa, e se você quer ajudar a gente, patrocínio@insurecast.com.br, ou não quer patrocinar, mas quer dar aquela força marota, tem aí o botãozinho de valeu demais, onde você pode doar qualquer quantia. Além disso, tem a possibilidade de você expor sua logomarca aqui na nossa carretinha. Faça como a Auto Parts, a Crona GR e a W4 Consultoria. Entre em contato com a gente, que a gente desenrola isso daí. É isso aí, galera. E recadinhos iniciais aqui, cara, como de costume, não deixe de dar o like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos, se inscrever no canal. Além disso, como que o pessoal faz pra ajudar a gente, Rafa? Acabei de falar. Não valeu demais ali e continue dando no superchat aí. Boa. O Japa tá desacostumado, bicho. Bora lá. Vamos começar aqui. Brunão, obrigado por ter aceitado esse convite. Eu brinquei aqui, a lenda do mercado de GR, porque de fato você já tem aí bastante experiência, né? Especialmente ali nas áreas de relacionamento, venda, você passou por algumas GRs e leva aí um legado. Se você puder até contar um pouquinho dessa história pro pessoal. Legal, gente. Agradeço então o convite, né? É muito legal estar aqui com vocês. Bom, eu tenho
20 anos de carreira, né? 20 anos aí de mercado corporativo, né? Vamos dizer assim. Eu sou formado em marketing, sou pós-graduado em gestão de negócios, em finanças, né? Tenho alguma experiência nisso, mas a minha carreira começou no marketing, né? Eu tive 5 anos iniciais da minha carreira em marketing, em empresas como Intel, por exemplo, uma empresa bem grande aí de microchips. Depois eu fui para a área comercial, sempre na área de tecnologia, né? Principalmente em empresas de telecomunicações ou empresas que prestavam serviço para telecomunicações ou adquirência. E por um acaso do destino, a minha filha se mudou para Porto Alegre. Minha filha mais velha se mudou para Porto Alegre com a mãe dela. E naquele momento eu comecei a procurar oportunidades que eu pudesse estar mais perto da minha filha, né? E aí acabei conhecendo uma empresa do segmento, né? Que tem a sua matriz lá em Porto Alegre, e que é uma empresa de gerenciamento de risco, né? Também seguro, gerenciamento de risco, né? Corretora de seguro, gerenciamento de risco e topei uma oportunidade de ir para trabalhar para essa empresa, ficar mais perto da minha filha. Acabei que me apaixonei pelo segmento, né? Vi que tinha muita oportunidade de crescimento, um segmento em franca expansão, né? Uhum. E passando por um processo inicial de digitalização, né? E aí, eu tive uma experiência muito legal, gostei muito. Acabei, depois disso, voltando para telecomunicações, fiquei mais 3 anos na Claro, na NET, claro, e voltei para o segmento de GR, depois desse período aí com a Claro. Basicamente, nesse período todo, na área comercial, em gestão de equipes, né, de vendas, estratégia de vendas. E aí, enfim, cheguei na Inestec, né? A empresa que eu estou hoje é a Buoni, né, do grupo Inestec. E então já estou nesse segmento há mais ou menos 10, 11 anos que eu conheço o segmento de gerenciamento de risco e logística. Então já dá para ter alguma ideia e alguma noção de como é que funcionam as coisas, né? Então a minha carreira rapidamente, muito brevemente, formada por marketing e vendas e gestão de vendas mesmo, dentro desses segmentos, principalmente de tecnologia e prestação de serviço. Boa. E Bruno, você até comentou, né, dentro do contexto Inestec, você começou ali na OpenTech e depois veio para a Buoni. E uma das coisas que a gente, né, que é do mercado, percebeu dentro desse conglomerado de empresas foi essa troca de experiência, né? Uhum. Pessoas que vieram para a Buoni de outras empresas, pessoas que de repente saíram da Buoni e foram para outras empresas dentro do contexto. O quanto você acha que a Inestec ajuda as demais empresas, impulsiona ali as demais empresas? Eu acho que a iniciativa da Inestec de adquirir muitas empresas do segmento de logística traz um know-how absurdo, muito grande, com muitos profissionais super competentes e muitos anos de experiência somados aí desse time todo. E com isso a gente consegue trocar essas experiências dentro do grupo, né? Ou seja, as melhores práticas a gente consegue absorver o que tem de melhor e até de profissionais, né? A gente consegue navegar aí profissionais dentro da estrutura, que é muito bacana. Como, por exemplo, eu mesmo entrei pela OpenTech e fui promovido por uma outra oportunidade na Buoni, né? Então, é super legal de você poder também gerar oportunidade dentro do grupo, onde você cresce e utiliza das melhores práticas para as outras companhias. De repente, pode ir para uma empresa de TMS, para uma empresa de WMS, para uma empresa, né, para o ecossistema todo ali da Inestec, você pode transacionar, né? Boa. Transitar. Como que funciona isso? Ela é de uma forma realmente separada ou existe, como faz parte de um grupo, ela tem... porque a gente fala muito em grandes empresas de job rotation, esse tipo de coisa. Existe essa possibilidade ou somente realmente como empresa Abriu distintas? vaga, disputa. Exatamente. Assim, 100% independente, né? A gente tem gestões todas separadas, né? Por exemplo, a Buoni tem o seu CEO, né? Com toda a sua estrutura, assim como a OpenTech tem. Eu entrei como diretor comercial e de marketing lá da OpenTech, né? Fiz um trabalho que gerou alguma visibilidade, e aí existia uma oportunidade na Buoni, né? Essa oportunidade, eu fui convidado a assumir essa oportunidade na Buoni,
para agregar, vamos dizer assim, na Buoni. Então, gestões totalmente independentes, mas, obviamente, quando tem uma oportunidade no grupo, a gente privilegia quem é do grupo. Legal. Né? Se houver um talento dentro do grupo que a gente possa aproveitar, Sim. a gente tenta trazer. Se não, a gente busca no mercado e traz de fora. Eu acho que isso deve normal. motivar até os funcionários em geral. Exatamente. Né? Você tem mais oportunidade de crescimento. Antes era uma visão limitada ali. Tem várias empresas, né? Amplifica o crescimento, né? Você vê que hoje a gente pode ter oportunidade no México. Você pode expandir para outros lugares do mundo. Sim. Né? Então, assim, a possibilidade de crescimento na Inestec, ela se amplificou demais. Né? Então, a gente pode navegar por oportunidades no Brasil inteiro e até fora do Brasil também. Entendeu? Linkando um pouco, Bruno, em relação a isso, a gente fala que o mercado segurador, né, é um mercado, ele é até relativamente pequeno, né, em termos de Sim. se comparar com outras, mas, por exemplo, uma discussão que eu estava tendo até outro dia com um corretor era que a questão de profissionais, né, Uhum. a gente parece que está chegando no momento que tá meio escasso, assim, não estão entrando muitos entrantes, não estão se adaptando. Eu percebi que no GR também, como ele é bem nichado, você tem bastante troca entre empresas, né? É isso mesmo? Ou ainda tem oportunidade de pessoas que nunca tiveram vivência nisso ou entrarem na... Eu acho que não é só no GR. Eu acho que no mercado em geral, no GR mais, porque é muito nichado, precisa de uma especialização muito forte e, de fato, você tem pouca capacitação em cima de um tema específico, né? Então, faltam profissionais capacitados para gerenciamento de risco. Mas eu não acho que é só no GR. Eu acho que, em geral, está faltando profissional bem capacitado em diversas áreas. Né? Então, a gente precisa buscar esses talentos, às vezes, e não só buscar, como formar. Né? Então, por isso que troca muito. Quem é bom, cara, tá aqui, recebe uma oportunidade melhor e às vezes migra para uma outra. E vai transitando dentro das empresas. Eu acho que sim, falta uma especialização e eu acho que até um nicho, de repente, é ter escolas que possam formar profissionais para o gerenciamento de risco no Brasil. Escola com uma parte pedagógica forte, uma parte prática muito forte, entendeu? Porque, de fato, virou uma carreira, né? Você pode começar como operador e vai crescendo até se tornar um diretor de operações, até um CEO de uma gerenciadora de risco, que hoje são empresas bem relevantes aí no mercado, né? Eu acho que isso, de repente, até uma entidade de classe aí da GR, tipo um Agristec da vida ou qualquer coisa do tipo, para formar. Antigamente você tinha lá a escola do Brasiliano, né? Que formava. Eu mesmo fiz o curso do Brasiliano e tal. Mas hoje, de fato, você não tem um curso. Eu, pelo menos, não lembro de nenhum curso. Não tem. Tem algumas iniciativas, mas ainda são incipientes, né? Você não tem um curso referência em gerenciamento de risco, quando você fala, cara, para você se formar no mercado, você tem que passar por aqui. Ou o cara que tem aquele curso é um cara que já tem um selo aí, vamos dizer assim, que é um bom profissional, que sai pelo menos com uma formação bacana, né? Boa. Sabe onde, só ainda no tema, onde eu acho que ainda deveria ter mais profissionais de gerenciamento de risco, não só nas empresas de gerenciamento de fato, de tecnologias, mas assim, pessoas de fato dentro de clientes segurados, né? Tendo um curso realmente, talvez uma parceria com uma ANS da vida, né? Para criar novos profissionais ou ter uma capacitação técnica melhor, mas assim, voltado também pro transportador, para o embarcador ou para um risk manager, por exemplo. Né? Sem dúvida, porque quanto mais o mercado se especializa, fica melhor para todo mundo. Fica mais fácil para a gente comercializar o produto, fica mais fácil para o cliente entender aquilo que a gente vendeu e operacionalizar, porque no final do dia ele vai precisar atuar junto com a gente, né? E fica mais fácil também para o cliente entender como funciona o processo de gerenciamento de risco dentro do transporte. Né? Porque às vezes tem o gerenciamento de risco precisa que as regras sejam cumpridas, né? Para que a gente possa ter a cobertura securitária. E no final do dia, se não forem cumpridas, não tem cobertura. Então, o cliente, muitas vezes, ele tem essa... óbvio que a gente sabe que o cliente quer carregar, quer fazer andar, mas precisa ser dentro das regras. Né? Então, a gente... Se tivesse mesmo uma capacitação formal, vamos dizer assim, de gerenciamento de risco, eu acho que tudo seria mais fácil. Tudo passa pela educação, né, gente? Tudo passa pela educação. É isso. Verdade. Ô Brunão, agora,
falando da Buoni, né? Uhum. Da sua entrada para cá, e talvez um pouquinho antes, enfim, com o advento ali da Inestec, a Buoni passou por um 360, digamos assim, né? Ela deu uma boa mudada, seja no perfil de atuação, no perfil de profissionais e etc, né? Óbvio, não jogando fora toda a história da Buoni, que é rica, é grande, etc. Mas toda empresa precisa se atualizar ao longo dos anos. E eu acho que esses últimos 2, 3 anos, a Buoni fez isso muito forte. A que se deu isso daí? Como que é você entrando naquele momento e como que ela tá agora? O que você poderia falar disso tudo? Eu acho que o processo de transformação ele é natural, né, para qualquer empresa que precisa crescer, né? Com a entrada da Nestec, a gente passou por a gente passa, né? A única verdade que a gente sabe lá é que tudo vai mudar, né? Uhum. É uma transformação muito veloz. E a Buoni é líder no mercado de gerenciamento de risco, sempre foi uma empresa com uma marca muito forte, mas obviamente precisava evoluir para a gente conseguir se preparar para a abertura de capital da Nestec, né? Ou o que a gente for fazer para o futuro, no sentido de que ela é muito representativa para o grupo. Uhum. Né? Ela é uma empresa expressiva, muito expressiva. Mas a gente precisava evoluir em processo, a gente precisava evoluir, poderia evoluir em tecnologia, né? E tudo isso a Inestec proporcionou, né? E eu acho que desde do CEO, o nosso CEO, Eliel, até a estrutura, todo mundo abraçou essa transformação, né? De forma que a gente pudesse dar um passo adiante. Então, como você falou, acho que foi um 360 aí que a gente deu, muito forte em tecnologia, muito forte em processo e também parte disso em pessoas, né? E acho que a transformação começou antes da minha chegada, né? Já tinha mudado muita coisa e do que eu cheguei há 1 ano e meio, mais ou menos, um pouquinho menos, para cá, mudou muito mais, né? E eu acho que a gente se posicionou, reposicionou de uma forma muito boa, né? E acho que a gente está com produtos altíssima segurança, com muita confiança, muita credibilidade, né, no mercado. E de fato a Boeing sempre foi a marca mais forte, precisava ser com mais crédito e passar por esses novos processos ajudou muito a gente a se fortalecer cada vez mais. Porque eu acho que o mercado de gerenciamento de risco tem um negócio que assim, o cliente compra diretamente, compra e é sempre a decisão mais forte, etc e tal, mas tem ali as seguradoras e corretoras que influenciam muito, né, digamos assim, seja negativamente, seja positivamente, né? Então, esse negócio da credibilidade vai muito do mercado indireto, né, que seríamos nós, seguradoras aí. É, como é que é para vocês a atuação junto a esse mercado? O que Uhum. representa aí as seguradoras e corretores para você? E também acho que um ponto falando da pergunta anterior, Uhum. assim, a gente tem o maior sempre está mais exposto, Perfeito. né? Sim. Então sempre acontece isso. Você é maior, você vai estar mais exposto. Então também quando você ajusta, a visibilidade também é maior, né? Então o efeito é dos dois lados. Hoje, para vocês terem uma ideia, a Boni nasceu através de parceria com corretores, né? Os corretores de seguros são os nossos grandes parceiros, né? A gente está aqui por conta deles, né? Uhum. E de fato, 50, às vezes até mais do que a gente vende por mês é gerado através de demanda pelos corretores de seguro, né? Então a gente é muito parceiro, muito próximo deles. Isso, assim, os corretores são parte fundamental do nosso processo, né? E a gente anda muito lado a lado com os corretores de seguro. Boa. E assim, falando nessa questão, como a formação é marketing e tem essa parte comercial, hoje, para você fazer toda essa mudança e tal, o esforço também, além o que você falou, a marca, ela por si só ela é grande, ela é muito conhecida. Quando se fala de GR, a Buoni é uma das empresas que vem na cabeça de várias pessoas de fato, e de fato né? Ela é mais difícil para vocês atuarem de uma marca consolidada para refazer não, ou reforçar a imagem da marca? Porque já está muito estabelecido, né? Uhum. Então, a Boni passou por um rebranding, né? A gente mudou a identidade visual, a gente mudou o Verdade. conceito, a gente mudou o propósito, a gente mudou toda a estratégia corporativa, inclusive escritório. A gente mudou a nossa matriz, né? Uhum. A gente reposicionou
totalmente a Buoni para chegar nesse momento que a gente vive agora, né? Então, é mais difícil quando você tem uma marca estabelecida. Quando você tem uma marca mais recente, mais jovem, menos estabelecida, com menos clientes, você reposicionar ela é mais rápido, né? Mas a gente conseguiu, com bastante esforço aí, fazer essa mudança de posicionamento. E toda a cultura interna, porque não adianta você vender para fora, tem que vender para dentro também, né? Os funcionários têm que se apropriar daquilo ali, né? Exato, cara, porque é um processo super cultural, né? Assim, totalmente cultural. E a gente passou por essa transformação. Vamos dizer que 80% do time super abraçou, né? E é um processo também que pessoas que não estão vinculadas com a cultura vão acabar saindo naturalmente, né? É meio que natural. Então, eu acho que quem está com a gente é quem está com a Inestec, é quem está com a Buoni, é quem está na cultura que a gente criou, que é, de fato, né, melhorar o mundo através da logística, da tecnologia para a logística. Então, acho que a gente conseguiu conectar pessoas certas, com um processo melhor, com a tecnologia de ponta, né? E a gente está vivendo um momento bem interessante aí. Boa. E uma das coisas que a gente falava até nos bastidores, né? É que a marca Buoni sempre foi muito forte e conhecida não só das empresas, como das pessoas, né? Especialmente os motoristas, né? Que falam, eu tenho Buoni e tal, né? Vai carregar, eu tenho Buoni, não sei o quê. E é algo, eu acho que construído para se orgulhar, e que não pode se perder, né? Essa fortaleza ali. Como é estar nessa posição, né? Como é que é estar nessa posição? Como é que é manter isso, né? Então, esse é um ponto importante, né? A gente não pode querer agradar todo mundo, vamos dizer assim. Porque mais difícil do que você chegar na liderança é você manter a liderança. Então, quando eu cheguei na Buoni, eu tentei entender o que a gente chama de ICP. Quem é o ICP da Buoni? Quem é o Ideal Customer Profile? Quem é o perfil de cliente ideal que a gente trabalha? O perfil de cliente ideal da Buoni é o médio e pequeno transportador, né? Então, por que ficar prospectando ou insistindo em clientes muito grandes? A gente tem grandes embarcadores, a gente trabalha com grandes contas, atendemos muito bem, mas não é o perfil de cliente ideal da Buoni, né? Então, a gente deu muito foco naquele perfil de cliente que, de fato, a gente tem mais expertise, onde a gente tem mais know-how. E isso fez com que a gente consiga ter aí o melhor ano da história da Buoni, a gente cresce com números bem importantes aí. Então, eu acho que isso fez com que a gente mantivesse essa liderança, né? Trabalhar o perfil de cliente ideal, isso serve para qualquer negócio, né? Isso para qualquer negócio, mas para a gente que tem uma liderança consolidada, tem produtos aí consolidados e o mercado reconhece, por exemplo, a Buoni, ela tem hoje 5 vezes mais tráfego orgânico em site do que qualquer outra gerenciadora de risco do Brasil. Nenhuma outra gerenciadora de risco chega perto do tráfego orgânico que a Buoni tem. Caraca. Por exemplo, você vai para outros estados mais distantes, né? Norte e Nordeste, você vê o pessoal falando, faz um Buoni. Não faz um cadastro, faz um Buoni. É igual você vai comprar uma Coca-Cola, né? Tem Coca, não tem um refrigerante, né? Então não sei se pode falar outras marcas aqui, mas falei. Mas de boa. Mas assim, é mais ou menos isso, comparando quando o produto se confunde com a marca. É isso. Né? Então é uma marca muito forte e o nosso propósito também é manter essa marca forte. Boa. Você vai fazer uma... Não, eu ia te perguntar, por exemplo, não vou entrar muito na parte técnica ou questão de lei, mas a gente teve a lei recente 14599, que obrigava agora a contratação do roubo, obrigava os transportadores, e se eliminava aquelas questões de estipulação, né? Tinha muito transportador que ele só tinha uma apólice por conta da obrigatoriedade e tal. Agora, como o roubo passa obrigatório, isso influenciou pra vocês? Influenciou a venda, porque, cara, ele não... Mais procura, né? Teve mais procura. Você sabe que influenciou pouco? É mesmo? Influenciou pouco. A gente percebeu que teve um crescimento de consumo, né, da adoção dos nossos serviços por alguns transportadores. Mas eu não notei, e eu fiquei mapeando, tentando ver se ia dar um boom, né? Ia dar um boom. Não deu um boom.
achei curioso até. Cresceu um pouco, Uhum. mas não atribuído à lei, não atribuído à nova exigência. Achei até curioso, esperava, porque quando chegou, né, essa lei, obviamente a gente trabalha com embarcador e com transportador. Sim. Mas como a gente tem mais transportador, e o nosso ICP é o transportador, eu falei, puxa, acho que a gente vai ter aí um benefício de um crescimento meio que natural. Uhum. Uhum. E não foi na expressão que eu imaginava. Então, teve um crescimento, achei que alguns clientes consumiram mais, Uhum. mas não foi o boom. Não teve esse boom. Entendi. É. Ah, boa. Agora, Bruno, como é que é vender GR, cara? Porque a gente sempre fala, né, É fácil que... vender outras coisas. Ou não, né? Não sei, não né? sei. É. Mas assim, eu acho que você tem dois momentos do GR ali. Há o momento, por exemplo, que o cara contrata uma apólice e que ele vê que ele é obrigado a procurar uma empresa de gerenciamento de risco ali, ou o cara que se preocupa mesmo que o GR sempre teve um parceiro, aquela coisa toda, ou já tem tradição aí no mercado de transportes. E assim, nos últimos anos aí, tem GR para né? Mas Tem. como tem empresa de gerenciamento? Como se diferenciar nisso? Como é que você faz para... Vamos lá. Eu vou dar uns passinhos antes e falar um pouco do que eu consegui construir no mercado de gerenciamento de risco, mas que eu trago de outras experiências e daquilo que eu fui estudando e aprendendo. Eu sou um estudioso em gestão de vendas. Eu gosto muito do tema, estudo pra caramba e tal. É um tema que eu gosto, né? Legal. E fico me especializando o tempo todo e testando hipóteses junto com os clientes, junto com o time e tal. Acho que tudo passa por um processo de, primeiro, gestão, cara. Você construir metas desafiadoras, mas que sejam claras com o seu time, né? Metas que você possa atingir, mas que desafiem muito o teu time. Então, você definiu boas metas ali. Depois, cara, você tem que definir como é que você vai controlar essas metas, né? Que KPIs que você vai gerar, eu vou chegar lá na ponta, tá? Que KPIs que você vai ter para controlar as metas, e não são só metas de venda, são metas que fazem a venda acontecer. Uhum. São metas que eu chamo de meio e topo de funil, do funil de vendas, Uhum. né? A partir que você definiu bem gestão, você vai, os KPIs e metas, você vai para rituais de gestão. Pra vocês terem uma ideia, eu invisto, em média, 35% do meu tempo da semana em ritual, em reuniões de acompanhamento de indicadores junto com o meu time, né? Ou, principalmente com o meu time, mas às vezes com o CEO e tudo mais, ou com o meu time mesmo, em liderança com eles, né? A gente tem algumas reuniões como RPS, que é reunião de planejamento semanal, RFM, reunião de fechamento mensal, reunião de forecast, onde eu faço previsibilidade do mês ou dos outros 2, 3 meses. Então, muito, muito estruturado a partir de rituais de gestão, que eu sou bem metódico com isso. Depois, processo de venda, cara, processo comercial, né? Tudo passa por registro, né, das etapas do processo de venda no CRM, né, que é o software de relacionamento que a gente usa para gerenciar vendas, né? Definir bem as etapas do CRM e, dentro dessas etapas, você ter campos onde o teu time tem que preencher dados de coleta de informação nas visitas com os clientes. Então, tem uma etapa dentro da venda, vamos já falar dessa etapa, que é a etapa de levantamento de necessidades, onde você faz perguntas específicas para o cliente, onde ele te passa informações para você conseguir entender a dor que ele tem. Tem uma técnica muito legal para você fazer isso que chama spin selling, né? Uma técnica que você usa perguntas de situação, problema, implicação, necessidade, para capturar de fato e entender o que o cliente precisa. E perguntas abertas, assim, para deixar ele falar. Tem pergunta aberta e aí você vai fechando um pouquinho. Mas assim, são perguntas que você tem que fazer o cara te apresentar a dor dele. Isso que eu ia te perguntar. Não é uma pergunta direta, né? Às vezes você... Até pra não ser ríspido, talvez, né? Exato. A pergunta de situação é uma pergunta super aberta para você conectar com ele. A pergunta de problema é entender a insatisfação dele, né? Você pega essa pergunta de problema e leva para uma implicação. O que é implicação? Você mostra para o teu cliente que aquele problema dele é um problema que dói muito. Realmente é passivo dele tomar uma ação. Dessa ação, você faz pergunta de necessidade, onde você conecta o problema que ele tem a uma necessidade que ele
Talvez nem enxergue, né? Ele não está enxergando. Ou às vezes ele tem uma necessidade que a gente chama de implícita, que é o quê? É uma necessidade que está oculta. Uhum. Ou ele não está enxergando, ou ele não quer te falar. Se você não perguntar, ele não vai te dizer. Né? Como é que está a sinistralidade de acidente especificamente numa condição? Ou como que está a sua sinistralidade de roubo? Como é que está a tua apólice? Né? Uhum. Quais foram o seu histórico de sinistralidade nos últimos 24 meses? Uhum. Né? Enfim, você começa aí ele começa a te mostrar a dor dele. E aí, a partir disso, você mostra como você pode resolver essa dor para ele. Boa. Então, quando a galera fala, pô, virou commodity, não tem diferenciação, cara, tem muita técnica para você conseguir converter esse cara. E você tem que ter um baita produto. Exatamente. Se você não tiver um produto de ponta, um produto que tenha diferencial, assim como a gente tem, então, tem a técnica de venda, né? Tem pessoas capacitadas. Eu invisto, por exemplo, 2 horas semanais com o time em capacitação, né? 2 horas semanais, 2 horas, toda segunda-feira a gente tem 2 horas de capacitação, ou por funil de venda, técnica de venda, CRM, produto, né? A gente faz roleplay com a galera. Então, por exemplo, a gente faz como se fosse uma oficina de vendas, né? Sim. A gente faz escuta, call review, que a gente chama. Então, a gente fica ouvindo as Tem um ligações. call center de venda lá? A gente fica, a gente tem 2 grandes times de vendas e um time de canal indireto, que a gente chama, né? Então, a gente tem um time de inside sales, que fica vendendo via telefone aquilo que entra. Os inside sales vendem para ticket médios menores, até R$3.000. Depois tem o time de campo, de field sales, ticket médios maiores. Cada uma tem a sua liderança. E o canal indireto, que são farmers que geram relacionamento com o mercado de corretores, que só a Boni tem essa estrutura, tem uma liderança também, né, especializada nisso, que faz relacionamento com eles e que gera demanda para o insight. Tá fazendo sentido? Claro. Então, eu começo a falar desse troço aqui. Bora. Legal. Então, a gente tem uma máquina de vendas para inside sales, uma máquina de vendas para field sales, que são diferentes. Uma é inbound, onde a gente recebe a demanda e converte, e a outra a gente ataca. No ataque é que você tem que fazer mais qualificação daquele cara no outbound para que você converta, porque são contas maiores que precisam de uma complexidade maior na construção do projeto, tá? E esse time, só para entender, Bruno, ele fica ligando para quem? Como é que tá aí? Tá precisando de... Quando que é seu próximo bid? Sei lá, alguma coisa assim? Ele fica captando cliente? O Inside Sales recebe uma demanda que entra via tráfego... automático. Via site, ou via e-mail, ou via telefone. E aí ele é uma levantada de mão que a gente chama. Esse cara entra, e aí ela qualifica e entende se tem oportunidade ali dentro. O outbound, eu tenho uma equipe de pré-venda, uma equipe de SDRs que a gente chama. Esses caras ficam fazendo, a gente programa uma cadência de atividades, né, que são automatizadas pelo CRM, que é ligação, conexão, ligação, disparo de e-mails automáticos, e a gente vai se relacionando com aquela empresa, né, até conseguir falar com o influenciador ou decisor. Entendi. Né? Então, você já tem que qualificar, inclusive, a persona que você vai falar. A pessoa-chave lá dentro, né? Ou que não seja a chave, que seja um influenciador do processo. Sim. Então, tudo isso, gente, facilita a gente a converter as 350 vendas que a gente faz por mês. Caraca! A gente faz, em média, 350 contratos novos por mês na Boni. Agora, ô Bruno, beleza, conquistar o cliente, você tem todo um aparato ali bacana. Técnico. E manter o cliente, porque... Eu já trabalhei numa empresa que eu te concordo que eu não concordava muito. Te confesso que eu não concordava muito com o método. Concordo que eu não concordava. Mas a área de vendas dessa empresa era só focada em novo negócio. Manter o cliente não tinha, tipo... E às vezes aquele cliente pode gerar outras vendas, né? Com certeza. O que você acha que a área de vendas tem a ver com o cliente que já está em casa? Legal. Eu acho que do que você está falando... A gente tem 20% a 30% do que a gente vende hoje, até um pouco mais em alguns meses, vem de clientes da base. Né? Então, assim, cliente feliz compra mais. Né? Obviamente, tem cliente com dificuldade? Tem, sempre vai ter. Mas cliente feliz acaba comprando mais de você. Então, 30% do que a gente vende, vem desses caras. Isso significa que a gente tem uma estrutura de Customer Success, cara, bem desenvolvida. Né? Sempre pode melhorar, mas a gente tem...
um head de CS, que a gente chama, né, de Customer Success, para o pequeno cliente, com uma estrutura de gerentes de conta bem robusta. Tem um head para o cara médio, né, para o middle ali, e tem um head para as contas maiores. E dentro dessas estruturas desses líderes aí, tem todos os gerentes de contas que atendem essas contas, né? Uhum. E também conectado com tudo, porque imagina só, a Boni tem 15 mil clientes. Humanamente impossível, com pessoas, você falar com 15 mil clientes o tempo todo. Perfeito. Então a gente tem um processo também digital para atendimento, para muitos desses clientes, que apoia nesse atendimento, né? A gente tem muitas pessoas também. E um sistema muito bacana de gestão de clientes de base, onde a gente consegue ver quando o cliente não está performando, quando o cliente está se distanciando da gente. A gente tem como uma espécie de farol que a gente vê o comportamento desse cliente com a Boni também, entendeu? Então, tem que ter muita tecnologia. A gente consegue entender tecnologicamente as interações que ele tem com a Boni, né? Então, digitalmente, você vê aí os touch points que ele tem. Mas, cara, é super desafiador. É super desafiador, né? A gente precisa estar sempre... a gente precisa sempre buscar evoluir nesse tema, porque é como você falou, não adianta só trazer o cliente e depois não conseguir manter. E antes até do processo de CS, é uma estrutura que a gente reformulou também recentemente, a estrutura de implantação. Porque no gerenciamento de risco, 70% do sucesso de uma conta é uma implantação bem feita. Puta, entrou torto, vai dar problema. Sim. Vai dar BO ali na frente e não tem CS que segure. E, tipo, às vezes o primeiro cliente, primeira impressão, fala, pô, já começou errado. Puta, exatamente. E assim, passa por um processo de parametrização correta de sistema, entendimento de regra de R, onde a gente cria que eu chamo de PGR eletrônico. Cara, puta, não entendeu o PGR, parametrizou errado, vai bloquear o cara o tempo todo, o cara vai ficar puto e vai querer sair. Perdão da palavra. Mas é isso, entendeu? Então, acho que a gente evoluiu pra caramba. É um processo vivo. Você tem que sempre buscar melhorar. Mas a gente tem uma área de melhoria contínua, a gente tem uma estrutura ali legal, né, cara? Eu tô falando que como se fosse sempre super perfeito. Não é. Não é. Não, e é esperado numa migração de GR, é esperado problemas no começo. Ninguém... Agora, eu acho que o principal é o seguinte: qual é o volume de problemas que dá e o quanto você resolve, a rapidez na resolução. Até pegar um exemplo idiota, eu tive num hotel recentemente que o principal motivo de eu ir para esse hotel era a piscina aquecida. Não estava aquecida. Deu problema lá, eu fiquei 3 dias sem piscina aquecida. Pô, esse é o tipo de problema que você tem que resolver aqui, né? É rápido, né? Então, e como que você vê isso no GR, né? Então, quando a gente... Surpreender o cliente, né? A gente... fechamos uma conta. Quando a gente implanta essa conta, muitas vezes assim, a gente tem um objetivo de ter 3 alertas por dia, por exemplo, né? Para chegar numa conta saudável, né? A gente tem uma média ali mais ou menos de 3 a 4 alertas por dia. Pô, tem conta que entra, cara, que por indisciplina, por uma falta de processo, por falta de cultura de gerenciamento de risco, porque também dependemos do motorista, o cara entra com 50 alertas por dia. Puta, e aí é um trabalho de aculturamento de gerenciamento de risco, né? É um trabalho de conscientização daquele processo, né? Porque ainda existem muitos clientes, inclusive, que querem contratar um GR só para cumprir a policy porque precisa, né? E a gente procura aculturar ele de que aquilo vai ser bom para ele, né? Independentemente de obrigação ou não. Exato, para ter mais segurança, né? Para o motorista também estar seguro. Primeiro a vida do motorista, depois pôr a carga, o cavalo, o patrimônio, né? Mas eu acho que é um processo de melhoria contínua. Né? Assim, que você tem que evoluir sempre, tem que buscar melhorar. Né? Eu acho que a gente, com a entrada da NSTEC, a gente conseguiu investir muito nisso, né? Em tecnologia e em processo. Né? Você sabe que tem até uma situação seguinte, Bruno, no GR, né? Como eu disse, tem várias empresas no mercado e cada um tem a sua forma, né? Sim. Óbvio, você tem aquelas mais permissivas, aquela com a regra mais alta, enfim. E aí, quando o cara sai de uma que é mais permissiva e vai para uma que tem uma régua um pouquinho mais alta, o cara vai sentir muito. E aí, uma das coisas que eu vejo assim nas tratativas em vez de tratar o problema para resolver, para
que o Nense falou, aculturar, o cara tá lá, parou no lugar, por que você parou? Pô, aí vem o cliente, pô, você não sabe que o cara tem que dormir? Não, eu sei que o cara tem que dormir, mas ele cumpriu a primeira etapa de mandar a macro de parada e, enfim, sabe esses negócios que às vezes a gente fica muito focando no problema. Pô, esse cara fica me enchendo o saco, tá bloqueando, mas a gente primeiro precisa treinar o cara de como que funciona o processo, né? Isso. Eu procuro sempre, quando existem esses questionamentos, eu tento levar para o cliente assim, pô, o que a gente vendeu? O que você contratou? Você contratou um processo de gerenciamento de risco. E isso precisa ser cumprido, né? Então, gerenciador de risco está aí para cumprir as regras. E também eu tento puxar muito para análise de indicadores, né? Eu sempre tento basear, cara, aquilo que a gente está trabalhando com o cliente em dado, né? Como está a sua sinistralidade? Puta, então, assim, em 6 meses, cara, eu resolvi o teu problema ou reduzi muito a sua sinistralidade. Assim, me desculpa se está tendo algum tipo de bloqueio, algum tipo de sirene, alguma outra coisa que o cara precisa dormir e tal. E assim, no final do dia, eu te ajudei. Né? Sabe quanto que a gente conseguiu salvar aqui em prejuízo ou ter de redução de prejuízo que você poderia ter? Pô, tanto. Então, existe uma reclamação, mas quando você vê essa reclamação num âmbito mais estratégico, puta, tá valendo a pena. Tipo número, contra números não tem argumento. Não tem argumentos, entendeu? É sempre nessa linha que eu procuro ir com os nossos clientes. Mas, treinamento, cara. Eu acho que treinamento, acima de tudo, com o cliente é muito importante. Não é fácil, mas é importante. Difícil parar caminhão, parar o motorista para treinar. E tem uma coisa que aí é uma impressão minha e pode discordar de mim à vontade, Brunão. É que, assim, há 15 anos atrás, sei lá, o GR ainda estava incipiente, né? Então, era necessário você treinar motoristas e motoristas para utilizar o rastreador, dizer como que envia uma macro e etc, etc, etc. Hoje em dia, isso ou está muito digital, ou não se faz mais, porque aquele motorista já faz aquilo há 15 anos, né? Então, só mudou de GR para AutoGR e ele sabe operar o equipamento. Talvez de formas diferentes, né? Procedimentos diferentes. Esse treinamento que tinha do motorista, meio que morreu, né? Cara, eu acho que não morreu, né? A gente ainda faz esses treinamentos com motoristas. Pra você ter uma ideia, a gente faz treinamento presencial, faz treinamento remoto. O que tem é isso que você falou, assim, o cara que está acostumado, ele meio que toca a ficha, assim, ele não procura se renovar, porque não tem muito o que renovar também. O processo é aquele. Mas a gente percebe, indo para a sinistralidade de acidente, que quem mais tomba caminhão é o motorista mais experiente, cara. Mais experiente? É o cara que tem... excesso de confiança. Excesso de confiança. Excesso de confiança. É o cara que fala, puta, isso aqui tá na minha mão. Bora, vou fazer essa curva aqui que é 50, eu vou fazer 80. Vou comer uma marmita aqui dirigindo. Isso, o celular. E aí é o cara que tomba o caminhão, é o cara que se atropela ou faz algum tipo de acidente por conta do excesso de confiança, entendeu? Então é muito cultural. Eu acho que, pelo que eu vejo também, tá faltando motorista. Falta uma geração nova de motoristas. Obviamente não é uma profissão fácil, né? Eu já tive bastante experiência com isso, estando na ponta, participei aí de um processo de uma transportadora. E assim, não é fácil você contratar motoristas, pessoas que de fato queiram ser motoristas profissionais, né? A nova geração, o filho do motorista não quer mais ser motorista, ele quer fazer outra coisa. E é uma profissão super complexa, porque você fica muito tempo longe de casa, você precisa seguir uma série de regras, né? E processos que às vezes são pesados, né? Não é fácil. Então a gente entende, mas a gente está passando por um momento de dificuldade na contratação de profissionais, né? E às vezes você pega aí, acho que os Estados Unidos já passou, né? Então assim, não tem motorista. Não tem. Estão importando, né? A Austrália está importando motorista do Brasil. A gente vai para esse caminho. A gente vai para esse caminho. Né? Não tem profissional capacitado. E os que têm exigem também uma série de coisas, e ok, tá certo. E tem essa questão de excesso de confiança. Então, às vezes, colocam a vida deles em risco. Falando disso, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, acho que mais, uns 10 anos atrás, eu visitei uma transportadora grande aí, famosa do mercado. E uma das coisas que eles já estavam fazendo naquela época, veja, 10 anos atrás, era
trazer imigrantes para treinar para dirigir caminhão, porque não achava mais novos, né? Não se formava mais. E às vezes eles incentivavam as esposas do motorista a virar motorista de caminhão. Ele falou assim, pô, a mulher tem duas coisas. Primeiro, vai viajar com o marido, eventualmente, tal, não sei o quê. E segundo, elas batem menos o caminhão. A São mais porrada é menor. cuidadosas. A porrada é menor. Você vê, esse seguro mais barato é pra mulher, né? É. Pra homem hoje. E aí, assim, eles estavam fazendo uma campanha muito forte para ter motorista de caminhão mulher e tal. Justamente por causa dessa falta, né? Que acaba acontecendo em diversos segmentos, né, Bruno? Agora, vamos falar ainda da questão da venda, né? Do GR. Essa questão da segmentação, que até a própria Iniciatec fez entre as três empresas, você acha que tornou as empresas mais especialistas no que elas se propõem a fazer? Tornou elas melhores naquele segmento? É a intenção da Iniciatec fazer isso? Eu acho que sim, cara. Eu acho que tornou. Porque já era muito claro onde cada uma era boa. Uhum. Já estava muito claro, né? A OpenTech ali no embarcador, alimentício, né? No caso eu era diretor da OpenTech. Uhum. A Buoni no transportador, médio e pequeno, muito forte ali no agro também, mas em alguns outros segmentos, como siderurgia, enfim. Uhum. A BRK ali nas especialidades dela. Mas acabou que, como a gente fez essa especialização natural, né, e o mercado também entendeu isso, cada uma olhou para o teu ICP, vamos dizer assim, o teu perfil de cliente ideal e falou, pô, como é que eu posso atender melhor esse cara, né? E eu, no caso, lá na Open e na Buoni também, me aprofundei nisso, né? Me aprofundei, puta, o que é melhor para esse cliente? Qual é a dor dele? Uhum. Né? Onde ele vê valor na minha solução? Então, vou desenvolver algo para isso, né? Por exemplo, a gente reformulou todo o cadastro, produto cadastro da Buoni, com esse viés, né? Para atender cada vez mais o nosso perfil de cliente. Obviamente que a gente... Toda a tecnologia da Inestec, né? O cadastro Inestec, mas a matriz 4.0 e tudo aquilo que a gente desenvolveu para atender cada vez mais os nossos clientes. Então, eu acho que sim, eu acho que fez com que a gente subisse a régua, cada uma para o teu perfil de cliente, cada uma com o teu know-how, né? Porque no fim do dia a gente é gerenciadora de risco, mas a gente tem muita especialidade. Por isso que quando você fala assim, puta, é commodity, parece que e todo mundo parece que vende a mesma coisa, mas no final do dia não é. A gente tem muito diferencial competitivo entre nós e entre o mercado, muito mais. Porque eu acho que assim, uma das coisas que eu acho que uma gerenciadora tem que ter é conhecimento do segmento do cliente dela. Exatamente. Tem que ter foco, né? Exatamente. Não é só foco. Eu acho... É a questão se aprofundar no segmento. No segmento, né? Se você vai atender 10 segmentos diferentes, não importa, mas você tem que conhecer os 10 segmentos tem que ser ali. bom nos 10. Por quê? Porque senão você vai criar dificuldades. Não pode rodar à noite. Pô, mas esse cara só tem que rodar à noite porque ele só entrega às 4 horas da manhã, senão os clientes para quem ele vende não vão receber durante o dia, porque durante o dia eles estão vendendo. Então, assim, é só um exemplo esdrúxulo. Até para você ter uma ideia, né? A Buoni, ela consegue atender um cliente que precisa fazer uma viagem avulsa. Cara, isso eu nunca tinha visto. Né? E, inclusive, eu vi que isso, além de ser uma especialidade da Buoni, praticamente só ela faz, é um negócio interessante, porque você cria transportadores e inclusive os corretores gostam muito disso, super leais. Quando ele precisar fazer uma viagem, ele vai fazer com você. Porque você atendeu ele em uma ocasião. Né? Isso é se especializar naquele nicho. Né? O cara que precisa fazer uma viagem, cara, isso é muito difícil. Né? Se você for ver. Né? Eu já trabalhei em empresas que, transportadores com menos de 20 caminhões eu não vou atender. Né, cara, eu faço uma viagem avulsa. Pois é. Entendeu? E tô pronto para implantar uma viagem. Né? Então é muito diferente, cara. Pode falar. Eu gosto muito desse tema de estratégia de venda, assim, né? Queria até perguntar umas coisas. Por exemplo, hoje em dia tem diversas ferramentas online ou por questões de dados, você sabe onde
tá faltando alguma coisa e tal. Vocês utilizam esse tipo de coisa? Por exemplo, assim, como vocês mapeiam possíveis novos clientes, assim? Legal. A gente tem ferramentas de prospecção, então no mercado tem várias ferramentas, várias empresas que vendem ferramentas de prospecção. Uhum. Então, dentro dessas bases de dados, você pode montar. Tem empresas super conhecidas, Cortex, por exemplo, Isso. Priva e tal. E aí você consegue criar com eles bancos de dados exatamente no perfil do teu cliente ideal. Então você passa para essas empresas qual é o teu perfil de cliente ideal, né? Tô dando dica aí. E aí eles geram essas listas para que você faça prospecção. Cara, isso significa que você vai converter? Não, tem Sim. tudo aquilo que eu falei antes. Mas você tem um pontapé inicial, Um né? baita pontapé inicial. Você tem uma lista. Sabe pra onde ir. E sabe para onde ir e tem. É o teu perfil de cliente. Então, teoricamente, se você tem prova social, se você tem cases de sucesso dentro desse segmento e você vai falar desse perfil de cliente, você vai falar com esse perfil de cliente, fica muito mais fácil você converter do que eu que sou especializado em transportador, vou falar com uma indústria. É diferente, Sim, né? sim. E filiais, pensando no Brasil, que é uma empresa tão. Desculpa, uma empresa. Um país tão grande, né? As filiais, não sei quantas a Bono tem, eu sei que tem, mas ajuda, é importante, aproxima você do cliente. Cara, ajuda bastante. A gente está passando por um processo de transformação nisso. Ajuda muito. A gente tem pessoas, né, no Brasil inteiro e estruturas no Brasil inteiro, né? A gente está passando por um processo aí, provavelmente, de mudança um pouco dessa estratégia, mas a gente continua com as pessoas e estruturas aí em pontos estratégicos, entendeu? Mas, assim, ajuda porque facilita, né? Existem regiões do Brasil onde o cliente quer falar com alguém que é conterrâneo, né? Que quer conversar. Mineiro gosta de falar com mineiro, né? Tem muito disso ainda no nosso país. Nosso país é gigantesco, né? Dimensões continentais. Né? A gente caberia vários países dentro de um. Então, tem muito disso, assim, de você querer falar com quem fala a tua língua, tem os seus costumes, vamos dizer assim. Então, eu acho que isso aproxima, gera conexão e gera relacionamento, tá? Mas eu percebi também uma transformação. Depois da pandemia, gente, essa venda à distância, eu volto sempre para a gestão da venda, né? A venda à distância, ela só acontecia para clientes muito pequenos, né? A pandemia digitalizou de forma tão abrupta o negócio como um todo, que hoje você faz grandes negócios sem conhecer a pessoa. Né? A pessoa aparece e só tem um rosto. Né? Só tem um rosto. Chamadas, né? Cara, eu já fiz grandes negócios à distância. Né? Então, facilita, aproxima, gera conexão. Eu gosto muito do olho no olho, eu gosto muito. Mas o digital gera economia, o custo de aquisição, que é um indicador importante, CAC, né, que a gente fala, é muito menor. Sim. E facilita, porque você consegue ter mais produtividade dentro do processo como um todo. E na venda, assim, agora falando da gestão dos vendedores em si. Aliás, antes de fazer essa pergunta, juntando as duas coisas que a gente falou agora, né? O sistema dos mapeamentos com a questão das filiais, das vendas. Você hoje, dentro desses sistemas, você tem algum indicador que fala, São Paulo, na região noroeste do estado, abre X transportadoras por dia, é bom posicionar alguém aqui, abriu essa aqui, já tá aqui os telefones acima de tal capital social, vamos ligar para esses caras. Tem essas coisas, Bruno? Essas soluções de geração de dados de mercado conseguem ir numa profundidade desse nível que você está falando. Hoje a gente não tem esse nível de profundidade, tá? Mas eu sei que tem soluções assim, eu já trabalhei com algumas soluções parecidas, eles iam me gerando informação até inclusive de empresas que estavam nascendo, tá? Tem como fazer, mas hoje a gente não precisa, vamos dizer assim, não está tão aprofundado nesse nível de detalhe. Mas tem ferramentas que levam esse nível de detalhe. Né? Hoje a gente define um perfil e procura entender onde esse perfil está localizado. Obviamente que eu cruzo onde eu tenho time, onde eu tenho mais penetração, né? Onde eu tenho mais clientes, onde de fato eu consigo mostrar valor para esse. Até porque em regiões os transportadores se conhecem. Aqueles caras maiores, médios, assim, eles se conhecem. Então, se eu tenho o A e o B,
e o A e o B conhecem o C, eles vão falar para o C que está fazendo um bom trabalho e vai facilitar a minha conversão. Então tem que ter essa estratégia também de você utilizar a tua rede de clientes para te indicar. Até para você ter uma ideia. Hoje, na Buoni, quem gera mais negócios para a Buoni? O corretor, porque são nossos parceiros desde sempre. A gente existe por conta do corretor. Mas o segundo gerador de negócios para a Buoni é o cliente. É o cliente que indica outro cliente. Ah, entendi. O boca a boca, né? É o cliente que indica outro cliente. Não é o cliente que a gente cresce dentro dele. Aham. Também temos, mas é o cliente que indica outro cliente. E deve ter também o que te procura porque sabe do nome, né? Isso. Tipo aquele assim, né? Pô, cara, contratei lá a Buoni e tal, tô gostando, funcionando, né? Com o brother dele lá que tem uma transportadora e aí... Agora, Bruno, falando de gestão do time de vendas agora. Uhum. O que seria um hit ratio esperado dentro... Até, enfim, explica o que é hit ratio, mas o que seria um hit ratio esperado dentro do time? Se você consegue ver por vendedor qual é o hit ratio de cada um. Você é um cara duro na cobrança com o time. Aí, por exemplo, o Rodrigo é um cara que vende mais que eu. Só que toda a venda dele que vem, puta, a gente sangra pra arrumar porque não é uma venda boa. O cara extrapola. O que é melhor? Vender menos, vender correto ou vender mais e ter que ajustar depois, gastar dinheiro ajustando? Putz, esses são pontos muito legais a gente falar. Então, taxas de conversão, né? A gente tem na Buoni, os dois canais têm taxas de conversão muito diferentes. O Inside Sales, que é o time de venda interna que trabalha com geração de demanda inbound, tem uma taxa de conversão na ordem de 60%, 60% a 70%. Isso é uma taxa de conversão altíssima, né? Tanto nas etapas mais altas do funil, né, onde gera essa demanda de lead, oportunidade, proposta, para depois converter em venda, né? O funil tem várias etapas. As taxas de conversão por etapa do Inside Sales são muito altas, né? E o Field Sales as taxas de conversão são um pouco menores, então na ordem de 35% a 40%, que também é bom. A gente considera acima de 20% uma taxa de conversão boa, tá? Então, os dois canais têm boas taxas de conversão hoje. O ciclo de venda deles é muito diferente. Então, eu estou falando aqui do Inside num ciclo de venda de 7 dias, desde o primeiro contato até a conversão do negócio. Caramba. Né? Rápido. E o Field, a gente está falando de 49 até 60 dias. Média 49 de 50 dias. Né? Então, é um ciclo maior, uma venda mais complexa, que envolve, às vezes, cadastro, monitoramento, logística, prevenção de acidente, PA. Então, é maior. Mas, aí que você estava falando da acuracidade da venda. Né? Então, você vendeu ali uma venda de R$5.000, mas aí você foi aparando ela na entrada, na implantação, foi ajustando, vai entrar 2.000. Cara, isso é um baita problema. Né? Então, para mim, eu prefiro vender menos com mais qualidade. Tá? Para mim, é menos com mais qualidade sempre. Porque toda companhia ela vai fluir melhor, pensando numa visão 360 graus que transcende só a área comercial, a companhia ela vai fluir melhor para implantação, para operação, para CS. Você vai estressar muito menos a estrutura se a venda for feita com dimensionamento adequado. Por isso que o levantamento de necessidade é muito, muito importante. Quando você vai dimensionar a conta, entender de fato que produtos ele precisa, qual é a dor dele naquele momento e mapear, né, quantos motoristas são, quantas viagens você faz, né, quais principais origem, destino, agregado, autônomo, frota. Monta todo esse... A gente tem um formulário, né, que a gente executa, formulário de dimensionamento da conta, de risco. A partir disso, monta a proposta. Ainda tem muita gente que quer fazer a proposta ali no achismo. Tem, tá? Muito. E assim, dá ruim. No final do dia, cara, vai dar problema, porque se dimensionar mal a conta, não vai dar acuracidade, então aquilo que você tinha como expectativa de receita não vai entrar, e a gente tem metas para tudo isso, né? Meta de acuracidade, tem meta de taxa de conversão. Eu tenho meta por etapa de funil, inclusive, com o time. Caraca. Né? Para que eles consigam, de fato... Porque no final, cara, a venda ali, o X mil reais que o meu vendedor precisa fazer por mês... é consequência de um monte de etapa que ele cumpriu antes. Sim. Se ele cumprir aquelas etapas antes, ele chega no fundo do funil fazendo resultado. Entendeu?
A venda é consequência. A gente deveria se comprometer mais com o topo e o meio do funil, fazer as agendas, fazer visitas bem feitas, qualificar bem aquela oportunidade, levantar a necessidade, gerar proposta e aí vai converter. Uhum. Né? Mas assim, você estava falando de como é que é a minha gestão. Cara, eu tenho os rituais muito estabelecidos, aquilo que eu preciso que o time entregue. Então, eu cobro na maneira que precisa ser cobrado, né? Putz, acho que se a gente está entregando, a gente vai numa fluência mais tranquila. Quando está entregando, a pressão sobe um pouquinho, normal, normal. padrão, né? Mas eu procuro estar muito junto com o time, assim, né? Eu gosto muito de estar com a galera. Eu sou bem próximo do time, assim. Uma coisa que sempre tem pra galera de vendas em gerar aquelas campanhas de vendas, sei lá, bônus específicos para determinadas situações. Isso funciona, Bruno? Cara, eu acho que funciona muito. Tem um ritual nosso que chama RFM, Reunião de Fechamento Mensal. Uhum. Na reunião de fechamento mensal, além de passar todos os indicadores que eu falei aqui, e muitos outros, de todos os canais, a gente tem um momento de celebração. Cara, é fundamental, né? Celebrar com o time. Então, botei um sino lá na Buoni, cara, todo mundo quietinho, silêncio. Ninguém esperava que fosse botar esse sino. Daqui a pouco a gente desceu a porrada lá, esse sino tocando, e todo mundo gritando e comemorando. Porque vendas é isso. Vendas é energia, cara. Energia, né? Pensa assim, você começa o mês, a gente tá no início de agosto. Cara, tô zerado. Sim. Tem que fazer um caminhão de dinheiro no final do mês. Uhum. Então, assim, tem que ter muita resiliência, persistência, consistência, dedicação. Por isso que tem que celebrar. É difícil pra cacete, gente. Não é fácil. Entendeu? Então, o time precisa ser reconhecido pelo esforço. Uhum. De cada 10 portas que o cara bate, vamos dizer assim, 8 se fecham. Quem é que aguenta isso motivado? Tem que ter uma motivação externa, né? E vendedor é movido a comissão, é movido a premiação, né? Sempre foi. Eu brincava lá atrás, quando eu estava em telecom, tinha equipes gigantes de vendas, né? Mais de 150 pessoas. E a gente, na entrevista, processo de entrevista, conhecia a pessoa. E quando a pessoa fala, puta, eu tô precisando, eu fiz um carnê, tô comprando um carro, tô precisando casar, meu filho e tal. É essa pessoa que a gente investe. Por quê? Porque ela precisa. Uhum. Quem precisa vai atrás. Quem vai atrás bate meta. Entendeu? E Bruno, até dei risada na hora que você falou do sino, que eu trabalhei com um cara uma vez numa empresa, que a empresa teve que colocar um sino, porque quando ele fechava a conta, ele ia dar lá e dava murro na mesa do CEO. Isso uma vez. Mas, Bruno, isso é legal, né? Nessa questão da motivação e tal, porque aí eu concordo, né? Porque assim, é o que você falou, né? Você vira um mês, você não tem nada. Nada. Né? E aí você tem esses 30 dias aí pra correr atrás, né? E aí deve ser um pouco igual, né? Em seguradora também, igual, né? Chega perto da última semana do Sai mês, correndo. Você fica maluco, atirando pra tudo que é lado, assim. Mas aí só que assim, você não pode cair também no desespero de pelo menos dentro do seguro, de uma má colocação. Isso. Esse acho que é o principal risco também, né? A gente já tem um pouco de tempo aí de saber que na última semana do mês vem um monte de problema. Então, o que eu procuro fazer? Eu faço algumas campanhas, funcionam razoavelmente bem, principalmente em algumas estruturas, que eu fecho o mês antes. Entendeu? Então eu faço campanha que eu fecho o mês no dia 25. Sim. Que eu fecho o mês no dia 24. Esse mês eu fiz uma campanha de 24 de julho. Uhum. Então uma boa parte do time que foi super bem nisso daí, né? Então, eu procuro antecipar. Porque na última semana, cara, vem aquelas vendas que são muito agressivas e que às vezes não vai dar curiosidade, às vezes vai te trazer um probleminha. Então, tem que estar muito atento, né? Dentro dessa processualização toda que a gente passou na Buoni, cara, é tudo por dentro do CRM. Tudo por dentro do CRM. Proposta, contrato. Tá tudo registrado. Tudo registrado e assim, e tem gatilho de passagem de etapa no funil. Então, assim, se não preencher uma X partes do CRM, não vai para outra etapa, não vai para outra etapa, não vai para outra etapa. Inclusive, o kickoff de implantação faz parte da venda. Legal. Então, vendeu, emitiu proposta, assinou contrato, vai para o kickoff. O time de vendas é responsável por agendar o kickoff e fazer junto com a implantação. Legal. Ali a gente já faz check de tudo que foi vendido.
Legal. Só depois disso, eu fecho a venda. Boa. Então, cara, eu cortei da própria carne, que não foi fácil, porque não tinha isso há um ano e pouco atrás. Uhum. Eu consegui reduzir muito esse tipo de problema de dificuldade nas vendas. Uhum. Ô, Bruno, agora, ainda no tema, eu não sei se fica dentro da área de vendas, tá? Mas existem, como toda empresa, a hora que você perde o cliente, que ele vai para concorrência. Como perder bem um cliente? Como sair bem de um cliente? Você acha que aquelas situações Sai de de porta entrevista, de saída, funciona? Vocês aplicam? Putz, bem legal essa pergunta. Esses tempos aconteceu isso, né? A gente, como qualquer empresa, também perde cliente, né? A Uhum. gente busca sempre perder menos, mas eu acho que principalmente, além de perder menos, é aprender por que você está perdendo. Isso. Né? É. Acho que o primeiro passo é você fazer uma pesquisa de NPS regularmente com seus clientes para você saber como que está a satisfação dele com você, né? A partir dessa pesquisa de NPS, e a NSTEC está fazendo um trabalho muito legal em relação a isso, é você criar planos de ação com os clientes que não estão bem, que são neutros ou até detratores. Sempre vai ter. Né? Imagina que a gente tem 15 mil clientes, a NSTEC tem 70 mil. Uhum. Cara, se não tiver uma parte que não está feliz, é estranho. É estranho. Né? Não é verdade. É. Né? Mas eu vejo muita empresa também fazendo NPS meio pro forma, sem dar feedback. Né? Então, acho que nasce por aqui. Você tem um interesse genuíno em atender bem aquele cara. Primeiro ponto. Depois, cara, eventualmente, puta, perdi. E agora? Perdi um transportador há pouco tempo, que foi fechado a venda durante o meu período da minha gestão, e eu fiz questão de ligar para o diretor da transportadora e fazer uma entrevista de não sucesso com ele. Né? Chamo de entrevista de não sucesso. Cara, e eu criei um scriptzinho, eu tenho um scriptzinho montado lá, e fui perguntando para ele, cara, onde foi que não foi bom? Na venda, na implantação, no pós-venda, na operação? Que etapa que você não achou que foi boa para você? Cara, e ele me falou, né? Tranquilamente. Eu pedi para ele formalizar isso para mim. Depois eu chamei uma reunião na Buoni, onde eu dividi com as áreas envolvidas o que tinha acontecido. E assim, cara, de forma madura, a gente evoluir no processo. É isso. Uhum. Entendeu? Aprender com... Aprender com ele. né? Pô, senão você não tem melhoria, cara. Exato. Senão você fica lá enxugando Até pra gelo. reconquistar esse cliente ali na frente de novo. Ele formalizou isso por e-mail, cara. Achei muito louco. Ele formalizou, ele falou, puta, agradeço a maneira como vocês fizeram. O Bruno por ter me ligado, né? E a forma... Eu não lembro exatamente o que ele escreveu, mas a forma madura que vocês trabalharam a nossa saída. É isso. E outra, né, turma? Eu já vi no nosso segmento cliente que pediu para sair e empresa, Abandonou. abandonou, cara. E a gente tá falando de prevenção à perda. Desligou a chavinha. Entendeu? A gente tá falando de coisa que envolve... só não é mais sério para mim do que vida, né? Assim, quando você tá numa cirurgia lá e desliga o aparelho do coisa. Mas, pô, é muito sério. É um tema muito Lógico sério. que é, pô. Né? Que envolve vida também, né? Claro. Muitas vezes. Então, eu já vi isso acontecer e acho que a gente tem que trabalhar de forma muito responsável. Inclusive, na perda do cliente. E isso é uma das questões que às vezes o corretor não entende porque a seguradora não trabalha com o GRA ou B. Isso é um dos fatores que influencia que não vai estar em nenhum lugar nenhum, né? Não vai estar, Exatamente. não vai ter o número em lugar nenhum, mas É isso. tem experiência. Bruno, pô, muito obrigado, cara, por ter vindo aqui. Nossa, Espero que você tenha show. gostado aí do bate-papo. Obrigado por a Buoni estar com a gente aí há tanto tempo. Imagina, a gente que agradece. Obrigadão pela oportunidade, fico super feliz de estar aqui. É uma honra estar aqui com vocês. Admiro bastante vocês dois e o programa. É muito legal fazer parte disso. Não, e uma super aula de vendas, a gente vê o seu entusiasmo com esse tema, né? Eu também gosto bastante disso. Eu E é acho muito legal ver, tipo, que o mercado de GR às vezes é tão subjugado, mas você vê que tem profissionais de alto nível, você vê que tem organizações. É uma empresa Tem formada, muita né? metodologia, cara. Muita técnica. E porque é diferente você vender, né, um GR, né, um processo físico e tanto como processo, do que um produto em si é bem diferente. É diferente. Você É diferente tem que ser você... muito bom naquilo. É diferente você vender um serviço que não é tangível. Tangível, Do que você vender, cara, um celular, uma caneca, é muito diferente. É isso aí. Bruno, obrigado novamente aí. Legal, gente. Obrigadão. Valeu.
Galera, antes da gente terminar isso aqui, recados finais aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, deixar aquele like maroto, compartilhar esse vídeo e clicar no sininho. Toda quinta-feira, episódio novo no ar. Combinado? E siga a Buoni lá nas redes também. É Tem isso aí. aqui na descrição do vídeo, tem aí os links para achá-los. E galera, sempre lembrando, Insurecast é um projeto pessoal, meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que trabalhamos ou... Trabalhamos ou já trabalhamos. É isso aí. O verbo é o mesmo já para conjugação do verbo. Porque me deu um bug agora na hora de falar. Boa. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, obrigado. Até a próxima. Valeu, abração. Abraço.